Oi, gente, eu sou a Laura, do Instagram, @euqueroserjuíza. E fazia bastante tempo que eu vinha sentindo que me comunicar só pelos posts no Instagram vinha sendo insuficiente para a demanda que eu tenho de perguntas, de informações, de compartilhar minhas ideias e a forma como eu estudo, como eu escrevo, como, enfim, muitas questões realmente são tratadas lá no Instagram. E os posts, seja por uma limitação de espaço ou até pela forma limitada de se expressar, né? Às vezes você não vê a minha entonação e a forma como eu passo determinada mensagem, ele começa a ser insuficiente para a gente trabalhar em profundidade alguns assuntos. Então eu vou tentar fazer alguns vídeos. Primeiro eu pensei em fazer vídeos pro IGTV, mas aí eu vejo que as pessoas ainda preferem vídeos no YouTube. Apesar de ser um outro lugar, né, um outro canal, eu acho que elas acabam tendo mais interesse no YouTube. E eu sou uma usuária assídua do YouTube, né? Eu sigo muitos canais legais. Hoje em dia eu uso esse canal para postar algumas aulas para os meus alunos nesse período de quarentena. Eu venho usando, então vocês vão ver que tem umas aulas aí para eles específicas e direcionadas. Mas eu achei que ia ser interessante se eu trouxesse um pouquinho do conteúdo que a gente trabalha lá no Eu Quero Ser Juíza pra cá. E o primeiro tema escolhido para esse primeiro vídeo é motivação. Eu me lembro que quando eu me irritava muito quando eu abria caixinha de pergunta e, sei lá, das 200 que eu recebia, 150 eram sobre como você se motiva, como ser uma pessoa motivada, enfim. Essa pergunta ainda aparece muito, mas eu acho que as pessoas abriram mão um pouquinho dessa ideia fixa de motivação, o que é ótimo, porque a primeira coisa que a gente tem para falar sobre motivação é que se você depender dela para fazer qualquer coisa, você provavelmente vai fazer muito pouco, né? A verdade é que, sim, eu acho que para tudo na vida a gente precisa de um grau mínimo de motivação. Para tudo, né? Desde levantar de manhã, enfim, até todas as atividades produtivas do dia, enfim. Mas a motivação é uma parcela muito pequena pra gente cumprir essas obrigações. Então eu acho importante a gente mudar a nossa cabeça e a nossa forma de tratar a motivação como esse quesito fundamental, essencial. É maravilhoso quando a gente tá motivado, inspirado, determinado realmente a produzir, a estudar, a trabalhar, a fazer alguma atividade intelectual, né, que exige da gente. É maravilhoso quando acontece, quando cai a gente acordar num dia maravilhoso, motivadíssimo, aquele dia perfeito que a gente acorda às 5 da manhã, vai pra academia, come light o dia todo, estuda tudo que tem pra estudar, trabalha, nossa, lê antes de dormir, enfim, quando a gente faz tudo certo, né? Mas a gente tem que concordar que para a maioria de nós, dias como esse são dias até um pouco irreais, né? A gente passa por períodos em que a gente tá nem um pouco motivado, nem um pouco inspirado. Dias que a gente acorda realmente sem vontade, tem que fazer porque tem que fazer. Então, eu acho muito bom que essa mudança de pensamento, ela tenha acontecido. Que você troque essa ideia da motivação pela ideia da disciplina. Eu até me lembro de compartilhar muito essa frase, assim, que motivação não é tão importante quanto a disciplina, e não é mesmo, né? Não é todos os dias que você vai ter vontade de trabalhar, mas você vai todos os dias trabalhar porque você precisa fazer isso, né? E eu que comecei a dar aula recentemente, eu percebo muito isso. Às vezes eu tô zero motivada pra estudar, e aí eu procrastino no estudo, às vezes deixo de estudar tudo que eu tenho que estudar, mas eu não deixo de trabalhar, porque eu tenho um compromisso contratual, né? Eu sou paga pra isso, eu recebo pra isso, eu tenho alunos que esperam uma série de coisas de mim, e aí eu faço, mesmo sem vontade, mesmo sem saco, cansada, enfim, eu faço porque eu tenho que fazer. Então, sobre motivação,
Acho que a primeira ideia que a gente tem que ter na nossa cabeça, desculpa o barulho, mas a primeira ideia que a gente tem que ter na cabeça é que a gente tem que mudar um pouco, a gente não pode esperar tanto da motivação e a gente tem que forçar mais a nossa disciplina. A mesma coisa que eu faço em relação ao trabalho, eu tenho que fazer com relação ao estudo, né? Não é porque eu não tenho um contrato escrito com alguém que eu posso negligenciar esse estudo, né? Então é uma coisa importante da gente ter em mente, né? Mas, ainda assim, eu acho que a gente tem ferramentas estratégicas para melhorar essa nossa motivação. E aí eu vou dar umas 2 ou 3 que eu acho que me ajudam quando falta essa motivação, sabe? Aqui pelo menos aquele início para você ficar um pouco mais feliz e motivado a iniciar qualquer atividade, tá? Então, assim, a primeira dica é: a gente precisa ter muito claro o objetivo que a gente tem. Para a maioria do meu público, é o concurso público, né? Então, para a maioria das pessoas, esse objetivo significa passar em um concurso público. Mas passar em um concurso público, isso às vezes é uma meta um pouco mais distante, porque tudo bem, a meta final é passar no concurso público, mas daí você fazer hoje um monte de coisinhas pensando no dia que você vai passar no concurso público, às vezes é um pouco distante. E aí, uma das estratégias que eu acho que são interessantes, que é interessante de você adotar, é trazer essa meta um pouquinho mais para perto de você. A primeira delas é ter um edital para estudar. Então, assim, você não tá pensando em passar em um concurso público genericamente, você tá pensando em passar naquele concurso público que vai acontecer daqui a 3 meses ou no final do ano, na data tal. Isso te traz mais perto desse objetivo, sabe? É um objetivo que tem uma data, é um objetivo que tem metas muito definidas, né? Que matérias vão cair, quando a prova vai ser, o que estudar. E eu acho que isso motiva a gente. Estudar sem nenhum tipo de plano ou de perspectiva é mais difícil. Então, por exemplo, se o seu objetivo não é concurso, mas é, por exemplo, eu queria escrever um artigo. Eu recebo muitas perguntas sobre escrever artigo acadêmico, né? Para publicação. Bom, você quer publicar um artigo? Então, estabeleça uma meta de tempo que você quer. Sabe, eu quero até o final da quarentena escrever um artigo. E aí você vai pensar num tema, você vai se colocar um prazo, você vai estabelecer uma meta mais próxima, sabe? Ou então, eu quero fazer um projeto de pesquisa para tentar a seleção de mestrado da Universidade Federal do Ceará esse ano. Tudo isso é um plano que tem uma proximidade maior e que te faz estar mais motivado. Então, você vai acordar pensando em fazer aquilo, tá? Não é pensando em semestre, é pensando em fazer um projeto para a seleção desse ano da UFC. Ou para estudar para o concurso do TJ Rio de Janeiro, que vai acontecer na data tal, esse ano. Ou enfim, tenta trazer o teu objetivo mais para perto. E trazer o objetivo mais para perto muitas vezes significa diminuir esse objetivo. Às vezes, por exemplo, você não sabe por onde começar a estudar. Que tal pegar o livro que você quer ler e dividir em capítulos e estabelecer que todos os dias dessa semana você vai ler um capítulo? Isso é uma forma de, eu quero ler o livro tal. Essa semana eu vou ler do capítulo tal a tal, um capítulo por dia. A gente se motiva mais quando a gente tem essa organização e essa proximidade com objetivos menores. Então, eu acho que essa é a primeira dica. Não fica, meu objetivo é passar num concurso. Mas hoje você precisa fazer X coisas para passar nesse concurso. E não é passar no concurso genericamente, é em qual concurso, quando ele vai acontecer. Nem que ele seja o seu concurso final. Eu fiz isso com os concursos de analista que eu passei. Eu não tinha pretensão de fazer concurso de analista, eu estudava já para as carreiras, né, de membro. Mas no ano de 2018, foi 2018, né? Foi um ano muito fraco de concursos na minha área, que eu estudava para magistratura do trabalho. E aí eu disse, não acredito.
tô arrasada, não vai ter mais concurso, vou fazer então esses concursos de analista para me manter estudando. Eu não queria ficar sem um prazo definido de quando ia ter outro concurso da magistratura do trabalho. Em vez de ficar pensando nesse concurso tão a longo prazo, eu escolhi um concurso semelhante, que tinha matérias semelhantes. Nas carreiras do trabalho não tem muitos concursos, né? São concursos específicos, mas tinha os de analista. E naquele ano iam sair 3 provas de analista, eu acho. Das 3 que eu fiz, eu passei em 2. Não esperava de jeito nenhum, não era a minha meta passar, era a minha meta me manter focada, porque eu sei que quando tem um edital aberto, eu faço muito melhor, eu estudo muito melhor, porque eu fico mais motivada, né? Uma coisa é você estudar para uma prova que você não sabe quando vai acontecer, e outra coisa é você estudar com uma prova que tá bem ali, com uma data, né? Sem sair, obviamente, do seu foco. Então, não precisa escolher uma prova que seja a sua prova final, sabe? Você quer Ministério Público, você não precisa pensar só nas provas do Ministério Público. Faz de outras carreiras, sei lá, uma analista, uma prova mais simples, de outra carreira, que te permita continuar estudando as matérias daquele concurso final, saindo pouco, né? Mas que te permita ter algo pelo que estudar próximo de você. Então essa é a minha primeira dica para te ajudar a se motivar e a fazer mais, né, pelo seu objetivo. Bom, a segunda dica que eu tenho é uma dica que ela é preciso ter cuidado para aplicá-la, mas ela é uma dica que me ajuda muito às vezes, e eu vou dar o exemplo até dessa quarentena. É o seguinte, atualmente eu tô sem edital. Eu acho que 2020, e eu até quero fazer um vídeo sobre isso, porque 2020 não tá sendo um ano fácil para os concurseiros. Nós temos pouquíssimas provas, né, que já saíram os editais, e eu acho que vamos ter poucas provas de maneira geral. Enfim, por tudo isso que acontece. E é muito frustrante para quem tá estudando, para quem quer ter a chance de fazer prova e ter a chance de passar e resolver de vez a vida. Então é muito difícil nesse período se manter motivado a estudar, né? E eu venho sentindo isso, sabe? Recentemente eu venho ficando... Essa semana especificamente me bateu um desânimo. Eu disse, nossa, por que eu tô fazendo isso, né? Quando será que eu vou ter um edital pra me animar, pra focar? Enfim, não é fácil, mas é a nossa realidade, né? E aí eu criei algumas metas estratégicas que não são metas com nenhum edital específico, porque eu não tenho nenhum edital que eu quisesse muito, mas são metas específicas para me ajudar a construir uma base naquilo que eu sou deficiente, e me ajudar a me manter estudando até esses editais chegarem e tudo. Até porque quando o edital sai, a gente fica desesperado que a gente já devia ter estudado um monte de outras coisas, né? Mas enfim, e aí eu fiz sim algumas coisas, eu fiz uma revisão muito boa de toda a parte geral que eu queria ver com mais afinco, e eu fiz resumos, enfim, eu criei algumas metas dessa que eu venho cumprindo. Mas chegou uma hora que fazer as questões e revisar o meu caderno começou a ficar cansativo e tá me deixando um pouco desmotivada. E aí é a minha segunda dica. Às vezes é hora de mudar a estratégia. Por exemplo, eu tô de quarentena, eu tô sem edital aberto. O que mais, além do meu estudo tradicional, de questões, de ler a lei seca, enfim, de revisar a jurisprudência, o que eu poderia estar fazendo? E aí eu percebi que fazia muito tempo que eu não assistia nenhuma aula online. Porque eu realmente acho que, eu já até comentei no Instagram, que eu sou um pouco contra aqueles cursos imensos, cheios de aula. Eu acho que eles, às vezes, são um pouco eficientes pro ritmo dos concursos. Mas, às vezes, tem um ou outro curso que vale a pena, eu já fiz alguns, e eu acho super interessante. Então, eu separei aqui um curso que eu gosto, que eu tenho, que oferece algumas videoaulas, e vai ser eu vou passar essa semana, ou pelo menos alguns dias, assistindo algumas aulas. Porque eu acho que a ferramenta, ela também te ajuda, sabe? Às vezes você tá cansado mesmo de fazer questão o dia todo, você tá cansado de ler a letra da lei, é exaustivo, e você precisa, sei lá, ter um contato com outro professor explicando determinada matéria, ou ler alguma coisa diferente. Então eu peguei aqui, e dentro desse curso tem umas aulas de execução penal, tem umas aulas de direitos humanos, enfim, tem várias aulas interessantes. Aqui eu tenho o curso estadual, o curso semestral do SEI,
para a defensoria. Então, além das rodadas de questões que eles oferecem, eles têm umas videoaulas. E eu disse, gente, eu não tô assistindo as videoaulas. Por que eu não vejo essas videoaulas? E dá um ânimo, sabe? São 2 horas do seu dia que foram produtivas assistindo uma aula interessante, sem pressão, sabe? Assiste tranquilo, faz uma outra anotação que você achar interessante. Mas o fato é, mudou a estratégia, né? Mudou a estratégia. Eu tava achando muito chato a forma como tava acontecendo. Uma outra possibilidade, se você já assiste videoaula normalmente e tá cansado no caso da videoaula, talvez seja a hora de pegar um resumo, uma doutrina, talvez seja a hora de você fazer mais questões, você que não vem fazendo muito questões, né? Tudo vai depender do que você vem fazendo, pra mudar a estratégia daquilo que você vem fazendo. E aí mudando, às vezes te dá um ânimo, te dá um gás, sabe? É interessante. Então eu recomendo que você faça isso. A única coisa que a gente precisa ter cuidado nessa dica é que cuidado com essa mudança, para essa mudança não ser uma mudança de material e você tá sempre recomeçando. Então, por exemplo, eu tenho um resumo muito bom que eu fiz depois de ler o livro do Kleber Masson, de parte geral. Eu tenho um resumo maravilhoso de parte geral de direito penal. Esse é o meu material de parte geral. Eu não vou ficar mudando, ficar vendo a aula de parte geral e recomeçando tudo do zero. Óbvio que não, isso é totalmente contraproducente. Mas o que eu posso fazer é, em outras matérias que eu não tenha um material tão bom, ou em outras matérias em que eu sinta maior dificuldade, talvez seja a hora de ver uma videoaula, sabe? De buscar conteúdo no YouTube, enfim, de fazer alguma coisa pra mudar um pouco o tipo de atividade intelectual que você vem fazendo de maneira maçante e te dar uma perspectiva nova, de estudar sobre uma outra forma. Então é uma dica que funciona comigo. Às vezes eu tô sem vontade de fazer questão, vai ver videoaula. Tá sem vontade de ver videoaula, vai ler um artigo, vai ler um resumo, vai ler uma sinopse, vai ler um capítulo de um livro de determinada matéria, enfim, né? Ou então, por exemplo, às vezes a gente fica muito preocupado com os nossos cronogramas de caber todas as matérias daquele concurso naquela semana. Por que nessa quarentena você não faz um intensivo de direito da criança e do adolescente na próxima semana? Nada te impede de que você pegue uma semana para estudar só determinada matéria. Talvez seja o caso de você fazer um intensivo de tributário, se for uma matéria que você está precisando correr atrás, e aí você seleciona uma semana para fazer um intensivo daqui, né? Esse momento de quarentena é um ótimo momento para você dar o gás naquelas disciplinas que você acha que precisa correr atrás, sem ficar também preocupado demais em ver tudo e todas as matérias, né? Isso para quem não tem edital aberto, né? Quem tem edital aberto é outra história. Mas para quem tá se sentindo meio solto, sem saber como estudar, fica aí essa dica. É uma outra dica que pode te ajudar na motivação, tá? E a minha terceira dica é uma dica que eu acho insuficiente quando aplicada sozinha, mas junto com outros métodos ela é legal, que é você buscar se inspirar. Tem gente que faz aqueles boards de coisas que quer alcançar, tem gente que cola foto de viagem ou do contra-cheque, do concurso, enfim, eu nunca fiz esse tipo de coisa porque não é a coisa que me inspira. Mas faça o que te inspirar. Às vezes é você assistir um vídeo de alguém que você curte, que seja, né, que te dê dicas de estudo, como Eu Quero Ser Juíza, mas tem muitos outros legais, né, Instagrams e canais no YouTube. Às vezes é você vendo um filme, sabe? Tem um monte de filme de conteúdo jurídico legal que às vezes eu assisto e eu digo, ai meu Deus, que vontade de sair por aí advogando. Ou como é importante o papel do MP e da defensoria. Eu acho assim que cada um tem aquilo que vai te inspirar de alguma maneira, tá? Às vezes é vendo um filme, uma série com personagens que são estudiosos e que te motivem a fazer melhor. Às vezes é conhecendo relatos de aprovados que passaram por uma trajetória parecida com a sua. Às vezes é vendo vídeos motivacionais, às vezes é lendo livros sobre produtividade. Enfim, qualquer coisa que te ajudar a se inspirar é válido, né? Aquilo que funciona pra você. Então, lembrem-se que a motivação, ela não é a coisa mais importante. Eu realmente acho que a capacidade de exercitar a disciplina é o mais importante, e eventualmente posso fazer um vídeo sobre isso também, sobre disciplina pra vocês. Mas que a gente pode sim adotar essas 3 dicas como dicas bem legais pra melhorar a nossa motivação e a gente conseguir acordar e sentar na cadeira e realizar aqueles objetivos e metas que a gente tem naquele dia,
tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo. Espero que vocês se inscrevam no canal, comentem e deixem mais dicas do que vocês querem ver por aqui. Tudo bem? Até a próxima!